João 16, a partir do versículo 1. Achamos? Se você não achou, pode ler aqui com a gente. Vai dizer, eu estou lendo na versão Almeida século 21, tá bom? Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Eles vos expulsarão das sinagogas. E chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Isso aqui é Jesus falando, tá bom, irmãos? Mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, não me vereis mais. 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Amém? Tudo quanto o Pai tem é meu, Jesus disse. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua verdade. Penetre no nosso espírito, penetre no mais íntimo do nosso ser, com a tua verdade eterna, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu comecei falando na semana passada sobre a Trindade. Preste atenção em mim, me dê de presente sua atenção. Eu creio que acontece uma batalha na hora da palavra, e a gente precisa se conectar com a verdade, não deixar nossa mente vagar ou prender a atenção em outra coisa, porque assim a gente não deixa vazar nada. Amém? Eu falei sobre o Espírito Santo, que ele é Deus, e que existe um termo na teologia chamado Trindade, que não é triteísmo, que não são três deuses, mas um Deus que se manifesta em três pessoas divinas, com características divinas, com todos os atributos incomunicáveis que também o Filho, o Pai e o Espírito Santo eles têm, eles possuem. Então essa realidade do Espírito Santo, nós já estamos vivenciando ela. O próprio Espírito de Deus convenceu você um dia, através da pregação da palavra. Você ouviu, ainda que fosse não o evangelho completo, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou, e de alguma maneira nós fomos convencidos que nós precisávamos de Jesus. Nós recebemos uma boa notícia em cima da má notícia que nós tínhamos, e a má notícia era que nós estávamos perdidos, nós éramos pecadores, e nós estávamos condenados à ira de Deus. Mas aprove a Deus, pela sua infinita bondade, nos salvar, mediante a ação de um Filho chamado Jesus. E hoje o convencimento do Espírito Santo está atuando
na igreja. Amém? Agora, sem esse Espírito Santo, é impossível você ser crente. Sem esse Espírito Santo é impossível a gente ser cristão, evangélico, seja qual for o termo. Mas é impossível viver a fé sem o Espírito Santo de Deus. E muitos pensam que ser evangélico é você deixar de fazer certas coisas e começar a fazer outras, ou deixar de fazer uma, ou seja, não fazer e agora fazer o que agrada a Deus apenas. Mas o Evangelho não fala sobre essas coisas, né? Da gente não poder fazer certas coisas. É como se às vezes muitas pessoas afirmassem isso, parece até que Deus entrou e acabou com a vida delas, né? Deus entrou e agora eu não posso mais beber, não posso mais fumar, não posso mais me drogar, não posso mais mentir, não posso. Só que muitos não desfrutam de uma comunhão íntima com o Pai, de uma comunhão estreita com o Pai. Por isso que se torna um fardo de fato você servir a Deus. Se torna um fardo você cumprir a vontade do Pai sem a unção do Espírito Santo, sem estarmos na presença de Deus pelo Espírito Santo. Porque quando somos nós que estamos fazendo primeiro, nós nos cansamos. Mas quando é Deus que faz primeiro, nós desfrutamos. Então nós precisamos entender essa ação. Foi Deus que nos amou primeiro, e nós hoje estamos correspondendo a esse amor e desfrutando dele. E esse relacionamento que Cristo nos inseriu com o Pai, nos deixou um consolador, nos deixou um ajudador, nos deixou um advogado, que é o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos órfãos. Então Jesus está aqui falando para os seus discípulos sobre realidades futuras, que eles iriam viver perseguições. E não somente no contexto de Atos que isso se cumpre, mas também isso está se cumprindo ainda nos dias de hoje, porque irmãos estão morrendo em outros países por carregarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos essa semana foram presos, não lembro agora o país, mas cerca de 14 irmãos foram presos por professarem a fé no nome do Senhor Jesus. Ainda nos dias de hoje existem mártires, pessoas que estão morrendo pelo nome do Senhor Jesus. E ainda vai vir um tempo de grande perseguição. Por isso que Jesus vai dizer isso. Vai chegar um tempo em que aquele que vos prender e matar vai pensar estar fazendo uma coisa para Deus, que será o dia da grande perseguição, porque vão fazer isso no nome de Deus, só que do Deus errado, não o Deus da Bíblia, mas o seu próprio Deus com D minúsculo. Aí vai dizer: ele vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus, e farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. A falta de conhecimento gera isso, desconexão com o propósito de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem o Pai? Quantas pessoas estão de domingo a domingo indo e vivendo uma hipocrisia por causa do ambiente onde todo mundo tem que forçar a ser quem não é, um legalismo religioso, uma manipulação. E as pessoas não conseguem ser quem elas são, não conseguem errar, não conseguem dizer eu pequei, porque todos têm que aparecer, né, pessoas megas espirituais, mas não são. Por isso que o Espírito Santo quer nos levar a conhecer o Pai. E por não conhecer o Pai, conhecer a Deus não é conhecer sobre Deus. Conhecer a Deus não é saber informações sobre Deus, sobre como Ele criou o mundo, sobre a evolução, como é que foi, sobre qualquer coisa a respeito de Deus. Isso não significa conhecer a Deus. Somente uma pessoa pode te revelar o Pai, o Filho. E só uma pessoa pode te revelar o Filho, o Espírito. Sem essa revelação, é só informações. A pessoa lê a Bíblia e fica embaralhada, embananada, não sabe como que pode as pessoas entenderem a verdade.
Por isso que nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente precisa pedir o Espírito Santo para nos guiar, o Espírito Santo para nos ensinar, amém? Glória a Deus. Só que no Antigo Testamento, quando aparece algumas vezes a palavra conhecer, isso está falando de uma intimidade máxima entre um casal, que é o sexo. Por exemplo, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Então ninguém conheceu o outro aí, beleza? Qual é o seu nome? E gerou um filho. Não foi assim, teve uma intimidade. Então a maioria das vezes que aparece conheceu, entre casais, e conheceu Adão a Eva, ou seja, deitou e teve intimidade com ela, aí gerou Caim. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e nasceu Samuel. Então, conhecer a Deus é um momento de intimidade, é um momento profundo, em que a gente não tem um plano B, em que a gente não tem para onde ir. Assim como Pedro um dia disse: para onde nós vamos, Senhor? Os discípulos estão se escandalizando por causa da palavra de Jesus, e muitos estão indo embora, porque tinha mais de 12 discípulos, a gente sabe disso. Jesus enviou 72 discípulos em Lucas 10. Só que tinham os íntimos, os mais próximos, as primícias, que eram os 12. Então quando ouviram Jesus, e muitos se escandalizaram e foram embora. Aí Jesus vira para a elite dos 12 e fala: e vocês não querem também não? Aí Pedro, impulsivo como sempre, levanta e fala: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só Tu tens vida eterna para nos dar? A palavra que vai nos levar para a eternidade. Aleluia. Então ter intimidade com Deus é isso, é não ter plano B, é não ter mais a quem recorrer, é a gente sujeitar a independência à nossa vida cotidiana, meu irmão. A gente se apega às vezes em nosso trabalho, a gente se apega muitas das vezes na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, mas é tempo de nós voltarmos para a dependência do Espírito. É tempo de nós não simplesmente senti-lo, mas sermos guiados por esse Espírito. Ser guiado pelo Espírito através das Escrituras, ser guiado pelo Espírito para sermos cheios dos frutos do Espírito, sermos guiados pelo Espírito para termos dons do Espírito. É isso que Ele quer fazer com a gente, é isso que Ele já está fazendo com a gente, é isso que Ele está realizando em nosso meio. Aleluia, glória ao Seu nome, Jesus. Então Jesus está falando: agora, porém, eu vou para aquele que me enviou. Ou seja, vocês vão sofrer perseguição, vão perseguir vocês, vão prender vocês, mas agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse estas coisas. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. É para o vosso benefício que eu vou. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Eu o enviarei. Então Jesus estava falando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Ele já tinha dito isso, mas isso não vai ser em vão. Eu vou deixar a promessa do Espírito Santo para vocês. Eu vou estar dentro de vocês pela revelação do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que estiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai falar das coisas de Jesus e também das coisas futuras. Ele vai nos revelar. Essa é a proposta do Espírito Santo para a igreja. Então o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é
uma mera influência, uma mera força. O Espírito Santo não é um ser que a gente usa ele. As pessoas hoje querem usar o Espírito Santo. Quanto mais ungido o povo gosta. Eu estava ouvindo um podcast sobre religiosidade popular. Depois eu vou até compartilhar o link com vocês. Me lembro, sempre eu falo e esqueço, né? E o Igor Miguel, que é um pastor, ele estava falando sobre a nossa realidade brasileira, né? Nós herdamos dos povos indígenas, e a religião, né, acabou entrando através do catolicismo. A religiosidade entrou através do catolicismo, adorando imagens, adorando deuses, e isso acaba entrando, né, através da idolatria. Mas ainda no meio cristão existe uma explosão nas denominações que mais se parecem com a macumba. A ideia é essa. Aquelas igrejas que mais se parecem com o terreiro de macumba, por incrível que pareça, são as que mais crescem. Porque está no DNA do brasileiro essas crendices populares, né? Botar o elefante de costa para dar sorte, pendurar a ferradura na porta. A gente vem para a igreja, muda os elementos, agora leva o lenço ungido, agora leva a rosa para liberar o ambiente. Isso não está longe de nós, isso está perto de nós, né? Então nós temos a tendência de entrar nessas crendices, e às vezes nós, já percebeu, na igreja evangélica e pentecostal, eu creio que nós somos pentecostais porque nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos em milagres, em sinais e prodígios. Mas pentecostalismo não é só isso. Mas já percebeu que na maioria dos cultos onde tem uma tradição mais antiga, quando você fala, tem um anjo de Deus aqui, parece que a igreja vibra. Aí você fala, Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, ninguém dá um glória, porque parece que o anjo é maior que Jesus. Tem um anjo com a bandeja dourada passando aqui, tem um anjo com chaves, distribuindo chaves. Aí o povo vibra, aí o povo aplaude, aí o povo entra em êxtase. Nem sempre tem anjo, né? Às vezes não é nada, às vezes são só jargões para movimentar o culto. Mas parece que o nome de Jesus é inferior. Querido, na nova aliança não existe nome maior do que o nome de Jesus. Deus sujeitou todas as coisas em Cristo. Por isso que Jesus está falando, eu vou enviar o Espírito Santo da minha parte. Se eu não quiser, eu não enviaria, tipo assim. Mas eu vou enviar porque Ele vai falar do que eu disser para Ele. E detalhe, esse conhecimento que ele está falando não é só um sopro no ouvido. A maioria dos pentecostais pensam que a Bíblia foi escrita em transe, né? Lembra Chico Xavier, que recebia o Espírito e começava... transe. Não foi assim, irmãos. Para a gente ter o que a gente tem aqui hoje, passou por concílios, passou por teólogos, para apurar, para ver quais livros eram realmente inspirados. Hoje existe mais de 130 livros que não são canônicos, que são considerados livros apócrifos. Evangelho segundo Tomé, Evangelho de Enoque, Macabeus 1, Macabeus 2, Judite. Então passou por uma fase, né, para a gente ter o que a gente chama hoje de Bíblia Sagrada. Mas o Espírito Santo vai dizer da parte de Deus e vai lembrar as palavras de Jesus, o que já está escrito, as coisas que hão de vir. Ele vai trazer o entendimento, amém, para mim e para você. Então o Espírito Santo
nós não podemos vê-lo apenas como uma energia para agitar o culto, mas se ele não estiver para nos dar revelação, para nos empoderar, para trazer conhecimento de Deus, para lembrar das palavras de Jesus, nós vamos viver um engano também. Nós vamos viver fracos. Mas o Espírito Santo, ele quer se apossar de mim, de você e usar a gente. Ele quer nos trazer uma mente, a mentalidade de Jesus Cristo. Amém? A mente de Cristo é o que Ele quer plantar em mim e em você. Então o conceito bíblico, quando fala do Espírito Santo, o conceito bíblico é que Ele é uma pessoa e que Ele tem características divinas. Ele existe majestade nele, e Ele vem agora habitar em nosso coração. Ele vem habitar dentro de nós. Aleluia. Ele fala: quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Uma das provas da pessoalidade do Espírito Santo, ou seja, que Ele é uma pessoa, é que Ele tem características de uma pessoa. Por exemplo, Ele tem conhecimento, Ele tem sentimento e Ele tem vontade. Se Ele fosse uma energia, se Ele fosse um vento, se Ele fosse um fogo, Ele não tinha vontade. Se Ele fosse um tremelique, Ele não tinha conhecimento, Ele não tinha sentimento. Em Romanos 8, 27 fala: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Essa palavra mente do Espírito aqui é traduzida por fornema, e ela significa conhecimento, sentimento e vontade. Então a mente do Espírito Ele tem uma vontade para mim. A mente do Espírito Ele tem um conhecimento para dar para você, e Ele tem um sentimento. Olha só o que a Bíblia fala, Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Energia se entristece? Vento se entristece? Fogo se entristece? Não, uma pessoa sim, ela se entristece. 1 Tessalonicenses 5:19: não apagueis o Espírito, não desprezeis a profecia, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Não apaguem a presença do Espírito Santo. É possível a gente extinguir o Espírito Santo. Sabe, tem momentos que na nossa vida, se a gente deixar o pecado dominar a mente do mundo, as paixões da nossa carne, nós vamos sentir o Espírito Santo se entristecendo. Quantas vezes eu entristeci o Espírito Santo? Durante 15 anos, né? Como? Falando palavras duras com a minha esposa, deixando às vezes o propósito de lado e ouvindo mais a opinião do homem, deixando a voz que um dia me falou para olhar para o lado, para olhar para a circunstância. Isso é entristecer o Espírito Santo. É não confiar mais naquele que o comissionou, naquele que o chamou, naquele que está sustentando a nossa existência, a nossa vida. Então não entristeça o Espírito Santo. A profecia, ela fala de uma palavra para o agora, e também uma palavra que pode apontar para o futuro. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios: onde não há profecia, o povo se corrompe. Nós precisamos compreender que Deus está fazendo algo hoje, irmãos. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a Missão Nordeste. Teve uma conferência, sexta, sábado, 2 horários. E foi o encontro dos profetas. Os caras que eu ouço, os caras que eu tenho admiração: Nilson Júnior, Luciano, outros pastores como, meu Deus do céu, agora eu não vou lembrar todo mundo não. Ângelo Basso, Fábio Coelho, Dário Hernandes. Os caras são fantásticos. Profetas e apóstolos, Luiz Hermínio, Jordânio, profetas e apóstolos reunidos juntos.
Você tem que ver isso, irmão, coisa linda. É unção de Deus, é profecia. Teve unção pastoral direcionada pelo Espírito Santo. É assim que Deus quer fazer a obra. Sem o Espírito, o povo se corrompe. Sem a profecia, o povo se corrompe. O Espírito da profecia. Nós não podemos perder a palavra que vem de Deus, a palavra que vem do céu. Então Ele tem a mente do Espírito. Qual é a mente do Espírito? Então Deus, Ele quer nos revelar. Olha só o que fala 1 Coríntios 2,11. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele há? Espírito com E minúsculo é espírito humano, tá bom? Ou espírito maligno, também algumas vezes aparece. Mas Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, tá bom? Então ele está falando, qual dos homens sabe as coisas do Espírito, senão o próprio Espírito do homem? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão. Então quem pode te ensinar e revelar as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Quem te trouxe, está te sustentando na caminhada, te chamando para um crescimento espiritual e profundidade nas Escrituras, o Espírito de Deus. Ele está cativando você. Ele está toda manhã dizendo: vem, ouve de mim, vem, se aproxima, cultive um lugar de oração, vem, cante louvores, entoe cânticos, aquele que é digno. Todos os dias Ele está nos atraindo para nos revelar aquilo que é a vontade dEle. Então aqui se revela como o conhecimento é atribuído, é pelo Espírito de Deus. Então nós somos capacitados a conhecer a verdade que outrora nós não conseguiríamos descobrir. A Bíblia fala que aquilo que estava oculto às gerações foi revelado no tempo oportuno, no tempo onde a sabedoria estava em evidência. Deus revelou Cristo, sabedoria e poder de Deus. Cristo não tem sabedoria, Ele é sabedoria. E esse Cristo falou: eu vou deixar para vocês o Consolador. E esse Consolador, o que Ele vai fazer? Quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que Ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Aleluia. Então nós não estamos esperando mais a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo já é uma realidade. Nós não estamos mais aguardando a descida do Espírito Santo, o dia que Ele vai vir, o dia que Ele vai cumprir a palavra de Jesus, porque isso se cumpre em Atos 2. Atos 2:1-8 fala: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa, tá bom? Pentecostes não são bolas de fogo. É Espírito, o Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, não vem como Pentecostes, né? Durante muito tempo, Pentecostes foi conhecido no meio dos crentes como bolas de fogo caindo do céu. Pentecostes, fogo. Não, no dia de Pentecostes desceu o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, esperando o cumprimento. Jesus falou: eu vou subir, mas vocês esperam, aguardam. E ficam 120 irmãos, desde quando Jesus ressuscita até a descida do Espírito Santo, em torno de 50 dias. Agora eu estudei, né, para falar. Aí o Espírito Santo desce. Falaram, parece que Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado, ensinando, e apareceu para mais de 500 irmãos. 1 Coríntios 15. Então parece que eles ficam 10 dias aguardando, depois que Jesus subiu aos céus, o cumprimento da promessa. Aí se cumpre aqui.
Reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, Shabalai, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Houve um milagre. Eles começam a falar em outras línguas. E também houve traduções. Ou seja, eles estavam falando em línguas estranhas e as pessoas ouviam falar xenolalia na sua própria língua materna. Houve um milagre aqui. Então parece que quando há a descida do Espírito Santo, sai. Quando há a descida do Espírito Santo, uma das coisas que acontece nesse contexto de Atos 2 foi que houve uma capacidade para que as pessoas que receberam e que estavam reunidos naquele lugar ouvissem e compreendessem com clareza as profecias acerca do Messias. Então Pedro, na sua simplicidade, ele começa a falar sobre o que estava acontecendo, porque eles vão dizer: esses caras estão bêbados, 9 horas da manhã, aí tomaram 51 no bar do Manel. Aí Pedro se levanta: não é isso que está acontecendo. Então o Espírito Santo naquele dia ativou a capacidade das pessoas entenderem algo que até então era misterioso e oculto. E creio que isso é um grande sinal do derramar do Espírito Santo nos dias atuais. O que o Espírito Santo está derramando? Compreensão. Fala comigo: compreensão. O Espírito Santo, fala, está me fazendo compreender os mistérios que estavam ocultos e foram revelados em Cristo. Aleluia! Compreensão. Eles compreenderam. Aí Pedro se levanta dizendo, ou melhor, João 14, 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. Aí Pedro começa a se levantar e falar: tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão a verdade de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, Pedro poderia dizer: olha, o Espírito Santo desceu, a gente estava aguardando, tinha 120 irmãos, de repente sentimos um arrepio, de repente sentimos um frio na espinha, veio um vento,
aí esses homens não estão bêbados por causa disso, porque a gente sentiu alguma coisa diferente. Não. Quando o Espírito Santo desce e traz compreensão, é compreensão das Escrituras. Pedro, ele pega e aponta para as Escrituras. Olha, eles não estão embriagados, mas a palavra, existe uma profecia lá atrás, que o profeta Joel disse, está se cumprindo aqui hoje. O Espírito Santo desceu, está disponível para todos. Está disponível para todos que creem. Aleluia! Então Pedro não aponta para si mesmo, Pedro ele não aponta para as sensações, Pedro não aponta para as emoções, mas ele aponta para a palavra. O Espírito Santo, além de promover a Cristo, ele promove a palavra. O Paracleto, ele vai guiar você a toda verdade. Então o que o Espírito Santo faz? Olha só, 1 Coríntios 2,13. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Paulo está falando para a igreja em Corinto, em 1 Coríntios 2. Nós não ensinamos vocês palavras de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las. Esse homem natural não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Só quem é espiritual. O homem carnal só enxerga um palmo da sua testa. O homem carnal só é guiado pelas suas emoções, pelo que vê, pelo que sente. Se está bom, está tintindo a presença, beleza, eu vou adorar. Se não estiver tintindo, eu vou ficar sentadinho, jururu, observando as ondas do mar. Se tudo estiver indo bem na minha vida, André, eu vou glorificar. Mas se não estiver bem na minha vida, eu vou ficar calado. Um homem natural, que não compreende das coisas do Espírito, que está sempre reclamando, que está sempre murmurando, que não consegue enxergar além, que não consegue enxergar a nova realidade que o Espírito Santo está proporcionando, que não se envolve com as Escrituras, que não se envolve com o mover de Deus, que não se envolve com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, não quer saber das Escrituras. Mas aquele que é espiritual, o Espírito Santo vai ensinar ele. O Espírito Santo vai guiar. Por quê? Porque quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? O Espírito Santo. Agora, nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo em nós nos proporciona uma nova mente. A mente de Cristo. Querido, estou falando coisas que é pregada em seminário, que é pregada em escolas, que é pregada em conferências, tá bom? Coisas profundas que vêm da parte do Espírito Santo. Por que na hora da pregação tem uma batalha, dá sono? Por que na hora da pregação você não consegue às vezes discernir o que está sendo falado? Porque o diabo não quer, ou porque é carnal, não entende, não tem fome, não tem apetite por Deus. Aí fica chato mesmo a pregação, o estudo bíblico. Aí não importa se o pregador se preparou, se o pregador estudou, eu estou só ouvindo, né? Estou aqui, crente girafa, com o corpo presente, mas com a cabeça fora, né? Então nós precisamos guardar o nosso coração, porque a batalha na hora da pregação é para a gente não compreender, para a gente não entender. Olha só o que Efésios 1:13 fala, olha só que profundo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito. Quando vocês ouviram e creram em quê? Na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. O evangelho tem poder para salvar, irmão. Igreja não é brincadeira.
pregação da palavra não é brincadeira. A gente fala, o que o cara fala? Não, o cara é pregador, não trabalha não? O pastor que tem o privilégio de viver de ministério integral é bênção de Deus. Ele vai se dedicar mais à igreja, à oração, à família. Nós vivemos de milagre, né? Tem que trabalhar de segunda a sexta e sábado o dia todo. Dá um jeito, né, de vir correndo para dar atenção à filha, passear, levar para comer alguma coisa, viajar. E tá aqui, cavando na rocha, até que saia água, até que essa palavra faça efeito. E está fazendo em você, está fazendo em nós. Isso é que nos faz prosseguir, isso é que nos inspira. O Espírito, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor, que nós seremos transformados, que nós vamos entrar plenamente na realidade de Deus. Amém? Então nós pensamos às vezes, poxa, como é bom se Jesus estivesse presente aqui, né? Quão privilegiado foram os discípulos de sentarem com Jesus, de ouvir Jesus. Meus irmãos, os caras do Antigo Testamento não viveram essa realidade que a gente vive hoje com o Espírito Santo. É fácil a gente olhar para eles e falar, poxa, os caras viviam sacrificando, né? Adoravam a ídolos. Deus tira eles do Egito, atravessa o Mar Vermelho, aí eles, né, estão provando maná que cai do céu, cordonizes, toca na água, toca na rocha, sai água, a roupa não envelhece. 40 anos com a mesma roupa, não envelheceu a sandália, não envelheceu a roupa. Aí basta Moisés subir para receber a lei, que eles fazem um bezerro de ouro e falam assim: esse bezerro, esse foi o que nos tirou do Egito. Você fala, como é que pode isso? É por causa disso, eles não tinham o governo do Espírito Santo neles. Então hoje a responsabilidade para nós é maior do que para eles, porque nós temos um sensor que quando você vai errar, te convence. Quando você vai falar alguma coisa, ou já falou, né? Porque às vezes não tem a trava, né? Falou abobrinha, aí já foi, né? Palavra o vento leva, né? Aí o Espírito Santo vem, aí você vai e se arrepende. Então ele está convencendo a gente. Então não vai ser maior o rigor para a gente, tá? Vai ser maior o rigor para a gente, porque a gente tem o Espírito Santo. Então nós pensamos, mas que bom Jesus estivesse aqui. Mas Jesus está aqui. A realidade de Cristo não está aqui fora, está aqui dentro. Jesus fisicamente ele estava limitado ao espaço e ao tempo. Ele tinha que marcar uma agenda. Se ele estivesse vivo hoje, tal dia eu vou na igreja, ministério tem um pai, vou ministrar uma palavra lá, dia 28 de novembro de 2021, vou pregar lá. Só que ele atenderia nós que estamos aqui. E quantas pessoas não ouviriam de Jesus? Está entendendo? Agora ele falou, eu vou. O Espírito Santo vai descer sobre todo aquele que crê. Quem creu? 1, 2, 3? Não. Milhares e milhares estão recebendo vida de Jesus nesse exato momento. Estão recebendo porque nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, o que o Espírito Santo faz é trazer compreensão. O Espírito Santo, ele quer se revelar a nós como uma pessoa. Sabe, às vezes a gente pensa, poxa, o pastor presidente é o Luciano. Sabia que não é? Humanamente falando, a gente que vai discernir, a gente que vai cooperar com Deus.
Mas você sabia que o pastor presidente chama um Espírito Santo? Aquele que vai guiar a gente, aquele que vai direcionar, faça isso, não faça. Igual Paulo, né? Vai para tal cidade, não vai para tal cidade. Mas já mandou pregar, não vai. É o Espírito Santo que conduz a sua obra. Agora ele quer homens e mulheres que percebam ele, que entendam dele. Sabe que me trouxe até aqui? Não foi um dia eu desejar ser pastor, porque não desejava. Já falei várias vezes que eu não queria. Quando falava, você vai ser pastor, eu falava, está amarrado, em nome de Jesus. Só que desde quando eu me converti, já havia um chamado de Deus para mim. E no meio dessa caminhada, em alguns momentos da minha vida, eu conheci verdades profundas através de homens e mulheres de Deus que nem sequer eu vi pessoalmente, mas que ministraram a minha vida. Hoje, com acesso à internet, nós temos essa condição de sermos edificados por pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, que estão em outra nação, que estão em outro lugar, que talvez não vai dar uma palavra específica para um grupo de pessoas, mas que está apontando para uma direção do Espírito Santo nesse momento da história, como igreja, como corpo de Cristo, numa nação chamada Brasil, ou até em nações, América Latina, América do Norte, todos os continentes. Então hoje nós temos a possibilidade de receber desses irmãos. Então houve momentos na minha vida que eu conheci através da internet Gregory McNutt, um profeta que já morreu. E ele era gringo, não lembro agora, ele era do Texas, se eu não me engano. Ele falava meio enrolado. Pô, mano, vocês são muito loucos, vocês precisam chutar a planta de vocês, pô. Eu detesto chegar numa igreja que tem um buquê de planta na frente do altar. Cara, dá vontade de chutar essa planta. Eu quero rolar na presença. Eu quero babar no chão. Ele era louco demais. Ele era um incendiado, um homem apaixonado, que falava dos avivamentos da história, dos avivamentos do país de Gales, como Deus tocou a vida dele, de visões celestiais, e ele incendiou uma geração. E quando eu recebi a notícia da morte dele, estava acontecendo uma conferência na Lagoinha, em 2017, se eu não me engano, 2016 ou 2017, eu estava, todo ano eu acompanhava essa conferência do clamor na Lagoinha, que era onde encerrava uma escola de um pastor chamado Ricardo Robortella, que faziam 3 meses, se eu não me engano, a escola do clamor, onde enviava missionários para todos os lugares remotos da nação. E eu, ouvindo essa conferência, parou tudo e falou: o Gregory McNutt morreu hoje. Eu, em casa, assistindo, eu me lancei no chão e comecei a chorar. E parecia que eu conhecia de perto, e houve um sentimento no meu coração de lamento. E depois eu comecei a acompanhar, e o velório dele foi transmitido ao vivo. E os profetas estavam todos reunidos no velório do cara. E houve festa, houve cânticos, houve alegria no velório dele. E ele já tinha visto, ele tinha recebido uma profecia que uma grande onda viria sobre o Brasil. E ele iria ver o avivamento. Só que de fato ele viu. Ele foi chamado. E ele já está provando da plenitude do Espírito Santo. Aí o Judson de Oliveira ministrou no velório dele, e ele liberou uma palavra, não lembro ela toda, mas em parte ele falou o seguinte: hoje apagou uma tocha que andava entre nós, mas dessa tocha Deus está levantando focos de incêndio em vários lugares da nação, em lugares que nós não sabemos nesse momento. Você está sendo tomado pelo Espírito de Deus para incendiar uma geração. E eu fui cheio do Espírito Santo ali. Nesses últimos meses eu já tive, com hoje, um sonho que eu tive 4 sonhos, eu sendo cheio da presença de Deus no sonho, irmão. Você não sabe o que é isso, é loucura. Você sentir a presença de Deus no sonho. A
presença real de Deus, acordar chorando, acordar quebrantado, acordar desejando mais de Deus. São experiências que o Espírito Santo está nos proporcionando. E por isso que eu estou aqui hoje. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu me achava com capacidade. Ao contrário, eu descobri que eu não conhecia o Evangelho. Eu fui aprender de fato, estou aprendendo de fato sobre o Evangelho com o apóstolo Luciano de Oliveira, Luiz Hermínio. Não só informações, mas vida, toque, exemplo. Então, não é que eu passei 10 anos sem conhecer nada. Eu já conhecia, eu provei de Deus. Só que ampliou na medida que a gente se disponibiliza e fala: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado. Parece que ampliou a visão. Deus falou: agora eu posso dar para você. Então a presença de Deus tem um nome, se chama Espírito Santo. A presença de Deus tem um nome, se chama Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero falar é isso: o Espírito Santo traz compreensão da vontade de Deus para a gente. E a segunda coisa que eu encerro é que o Espírito Santo, ele nos empodera para cumprir a missão de Deus. Deus, Luiz Hermínio fala muito isso. Ele não deu missionário para fazer missão, ele deu a sua missão a missionários. E você é um missionário do Senhor, tem uma missão para cumprir. Claro que algum especificamente, quando eu postei essa semana um feiticeiro se convertendo ao Evangelho no lugar remoto, na África, se eu não me engano, no Sudão, alguma coisa assim, se convertendo no lugar remoto. Heidi Becker, uma missionária que já também bebi da vida dela muitas vezes, uma missionária autêntica que tem se movido no poder do Espírito Santo. Feiticeiro com 3 cobras na mão. Depois você acessa no grupo lá, está em inglês, mas vendo aquilo ali, sabe o sentimento que eu tive? Cara, essa é a minha missão. Eu tenho no meu espírito uma coisa: Deus está chamando pessoas anônimas, que ninguém vai conhecer na vida. Pessoas que não têm o desejo de serem famosas, de mostrar o seu poder para os outros, porque, como eu falei, na aparência da religiosidade, as pessoas usam o Espírito Santo para se empoderar. Porque se você começar a buscar, você vai ser cheio, irmão. Se você começar a jejuar, meditar nas Escrituras, orar em línguas, se você começar a tratar o seu espírito para ser manso e humilde, você vai ser cheio da plenitude de Deus. Você vai viver chorando. Eu choro à toa, sou bobo. Tem dia que eu fico chorando, ouvindo um louvor, uma canção, uma pregação. Hoje mesmo me derramei aqui cedo na igreja. Se a gente se dedicar, Deus vai encher a gente de tal maneira. Mas não é para a gente falar: olha só, eu sou mais poderoso que o outro, porque parece que existe essa competição em nossa cidade. Parece que o melhor é aquele que expulsa demônio, como se expulsar demônio fosse o Evangelho. Não é. É parte dele. Mas expulsar demônio é a melhor parte. Difícil agora é edificar o crente carnal, que está cheio de demônio porque é carnal, porque não quer obedecer a Deus, porque não quer se sujeitar a Deus. Aí eu quero ver, meu irmão, você sentar com ele, ele vai errar. Aí você chamar ele para perto, sentar de novo, ele vai errar. E você perseverar, amar ele. Você não está amando por causa daquilo que ele vai te proporcionar de volta, pelo resultado. Você está amando porque existe amor dentro de você, porque o Espírito de Deus derramou o amor de Deus dentro de nós. Então isso que é difícil, viver o Evangelho que a gente não está esperando resultados terrenos, em que a gente somente confia na palavra e no poder de Deus. Não é no meu mérito humano. Se eu quisesse convencer você para chorar, eu fazia. É fácil persuadir as pessoas. Mas Paulo falou: a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito e do poder de Deus. É isso que eu desejo, a manifestação do poder espontâneo de Deus, do Espírito de Deus em nós. E ele diz em Atos 1:8, Jesus falando: quando ele vier, acabou aqui Jesus, aqui Atos 1:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e justiça. Botei errado.
Mas Atos 1:8 fala o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus falou que o Espírito Santo iria empoderar a igreja para ser testemunha dele, para ser ousada, para ser intrépida. Não tem como a gente anunciar uma verdade sem estar cheio dessa realidade, sem esse poder que testemunha de Cristo, que glorifica Jesus, que nos faz trazer a realidade. A gente não está pregando algo fantasioso, irmão. É diferente quando a gente prega algo que a gente não está vivendo. Meu irmão, você sabia que você pode vir para Jesus? O Jesus te ama. Jesus quer transformar a sua vida. Não, Jesus não quer transformar a sua vida. Jesus quer acabar com ela, porque não tem vida sem Ele. Jesus, Ele é a verdadeira vida. Ele quer entrar em você para te dar, para te ativar, para falar, cara, é maravilhoso. Nessa conferência, o Maicon Barroco, ele é um apóstolo, um evangelista. Ele falou que um dia ele estava diante de uma senhora, ele ia conhecer a localidade lá no sertão, e ele não entrava em casas onde havia mulheres quando ele estava sozinho. Então algumas vezes ele estava sozinho evangelizando de casa em casa, e ele sempre via que uma senhora olhava para ele, e ele não entrava na casa dela, ele sentia vontade. Até que um dia o Espírito Santo falou com ele: entra lá. E ele entrou na casa da senhora e começou a falar do evangelho de Jesus para ela, desde a criação até a queda, até a ressurreição de Jesus e a promessa do Espírito Santo. E ela virou para ele e falou: e eu posso receber ele? Eu posso ter esse Espírito Santo? Ele falou: sim, se você crê, você crê? Creio. E ele orou por ela. Naquele momento não teve arrepio, não teve grito, não teve nada. E ele simplesmente obedeceu a Deus e cumpriu a palavra e foi embora. Passou um tempo depois, ele voltou, e aquela mulher olhou ele no mercado e falou: vem cá, eu preciso falar uma coisa com você. Aí ela virou para ele e falou: por que você não falou de Jesus, do Espírito Santo há mais tempo para a minha vida? Quanto tempo eu estou vivendo na escuridão? Quanto tempo eu estou vivendo nas trevas? Agora eu descobri a felicidade, agora eu estou contemplando. Meu irmão, é isso. Não é sensações, é obedecer, ponto final. É você ser fiel à aliança. Tem momentos que, se a gente for falar no casamento, você ama a sua esposa, tem dia que a gente fala: Jesus do céu, eu amo, né? Já perguntei, Silvana, teve dias: você me ama? E ela falou: hoje não, né? Mas o que a gente é fiel? A gente é fiel à aliança, ao pacto que a gente tem. Não é porque a gente está sentindo ou deixou de sentir, mas a gente é fiel a uma palavra que a gente disse. Então saiba que existe uma pessoa fiel à palavra que ele disse. E não existe fiel como ele. Você pode errar, falhar, mas a palavra dele não volta vazia. Então ele está falando que vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele vai empoderar a mim e a você. O apóstolo Luciano falou uma vez, e eu anotei no Facebook: não importa quantos somos, mas como somos. Não importa quantos somos. As pessoas hoje estão preocupadas com quantidade. Quantos somos? Somos 100. 100 cabeça de gado vazia. Não adianta nada. Pessoas que só sugam, que está ali, mas tropeça no irmão, mas não fala com ele, que não sabe nem como está a pessoa. Pastores que não se importam com as ovelhas, que não ministram a palavra, que não se importam, que não cuidam, que não dá destino. Isso aí não importa. Não importa quantos somos, mas como nós somos. Porque quantidade se produz fácil, mas identidade e essência não.
Para você mexer na essência, meu irmão, só o poder do Espírito. Sabe esse homem mau que às vezes quer governar? Esse cara aí que quer arrumar desculpas para Deus? Não, Senhor, hoje não, amanhã. Um dia a vergonha vai embora e eu vou falar. Não, é no poder do Espírito Santo, meu irmão, que você fala. E outra, não vai vir assim, de repente, né? Pode ser que hoje venha e a Bíblia entra na minha cabeça, né? Vamos fazer um ato profético, irmão, né? Ato profético, entra a palavra. Não existe isso, irmão. Tem que comer. Tem que ter fome. Tem que ter fome da palavra. Tem que errar, tem que aprender, tem que desejar, tem que pesquisar. A gente pensa, vou fazer uma prova na faculdade. Não estuda não para ver. Ora para o Espírito Santo, Senhor, me dá o português lá, que eu nem estudei, mas coloca na minha cabeça, é isso? Não coloca aqui a matemática? Aí chega na igreja e você fala, não, é só agora vir para a igreja adorar. É só agora vir para a igreja sentar aí e ouvir, né? Burrinho de presépio. É isso que a maioria quer, domínio. Mas eu não quero o domínio da sua vida. Eu quero que você seja cheio para viver na palavra. Porque a gente às vezes vai de um extremo ao outro. A gente era preso na religião. A gente tinha alguém mandando em nós. A gente seguia as condutas, as regras, que às vezes é bom, mas limita. A gente não conseguia viver sem a manipulação de um pastor falso, sem a manipulação de alguém que falava, vá fazer a obra. Aí tinha que ir no tranco e barranco, né? Mas agora a gente não consegue se comportar com a liberdade, porque a gente aprendeu alguém mandando na gente. A gente aprendeu a colocar a responsabilidade em alguém. Não, lá é aquela igreja lá, tô lá, mas o pastor é... Como é que pode, gente? Eu não consigo entender. A pessoa não está sendo um com o seu líder e está lá. Eu conheço um monte em Madalena que quando vira as costas fala mal do pastor. Então, se não quer compartilhar daquilo que está sendo pregado, da visão da igreja, saia, vai embora. Eu vi um pastor essa semana falando, Paulo Romero, se eu não me engano. Ele falou, eu facilito a saída, mas complico a entrada das ovelhas. Para entrar na igreja eu faço de tudo para ela ir embora. Falo que a gente vai errar, que a gente é chato. Falo nossas dificuldades para ver se ela desiste. Mas tem pastores que são o contrário. Facilita a entrada. Não, vem, meu irmão, aqui é o seu lugar, né? Aí na hora que vai embora, não sai daqui, senão está amaldiçoado 7 vezes, seu filho vai ter câncer. Se sair daqui, prosperidade acabou na sua vida, tá? Está sob maldição. Não estou falando de outro país, é Madalena, tá? Quem está em casa fica sabendo aí também, beleza? Mais informações, 999. Mas não, o Espírito Santo, se ele habitar em você, ele vai trazer vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? Então, onde há conversão genuína, eu estava escrevendo isso hoje aqui. Onde há conversão genuína, existe alguém comendo das Escrituras, desejando aprender mais e mais, conhecendo e respeitando a história que nos fez chegar até aqui, hoje como cristãos. Tem alguém orando ao Pai incessantemente, onde há conversão genuína. Uma das grandes mentiras que o diabo plantou no nosso meio foi que o crente comum não precisa aprender teologia. Isso é só para líderes da igreja. Teologia desvia você. Quanta baboseira. Meu irmão, se o Espírito está em você, ele vai te guiar a toda a verdade de Deus. E o que é falso será descartado. Mas Luciano, eu não preciso estudar, pois o Espírito vai soprar no meu ouvido o que eu vou pregar. Eita ignorância! Então, não faça faculdade, não estude para o Enem, não faça curso técnico. Peça a Deus para trazer revelação, para ver se você vai ter algum êxito. Então deixe eu ser mais um pouco radical. Você estuda para o concurso, para a faculdade, muito mais. Aí se converte e diz, conheci Jesus, e ponto final. Não há sede para mergulhar e beber das águas que te curou.
das águas que te libertou do pecado? Não há desejo de saber sobre a história da igreja, quantos irmãos morreram e estão morrendo pelo Evangelho, e nós aqui brincando de ir ao templo, e não há o desejo de buscar uma melhora na nossa vida espiritual? Estamos buscando uma melhora na nossa vida inútil sem Deus? Você quer mesmo conhecer a Deus? Isso é uma construção. Quanto mais somos afetados por sua palavra, mais somos obedientes à vontade do Pai. Não tenha medo de pensar, de usar a razão, de investigar, de ler linhas teológicas diferentes do que você aprendeu. Faça um bom curso teológico, invista em livro, e-book, um bom comentário bíblico, uma Bíblia de estudo para começar. Quanto mais conhecemos de Deus, mais vamos honrá-los. Honrar os seus servos que vieram antes de nós e que foram fiéis para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Falo desde a missão dos primeiros discípulos de Cristo até hoje. Mas se os nossos olhos só conseguem ver através da ótica da nossa denominação, meu irmão, nós somos míope. Então o Espírito Santo, ele quer revelar. Ele quer nos banhar do poder dele. Eu quero pedir você para chegar um pouquinho para frente, se puder. Quero orar rapidamente. E tira as cadeiras, a gente quer liberar o toque da presença. Eu creio que nós vamos entrar em dias que Deus está nos pedindo muitas coisas. E eu quero convocar os irmãos para a gente entrar no jejum na quarta-feira. Se você quiser jejuar de meia-noite a meio-dia, se você não consegue jejuar muito tempo, não importa. Mas o tempo que você estiver de jejum, eu peço que você se dedique à presença de Deus. Eu vou jejuar de meia-noite a meio-dia, ou então eu vou jejuar de meia-noite a 9 horas, mas que nesse período você tenha um tempo de oração, de leitura bíblica, de devoção ao Senhor. Não importa as horas, importa o seu coração, irmão. Vamos começar assim? Sem a gente lançar peso, sem a gente lançar condenação, mas que todos façam esse propósito. Eu particularmente costumo jejuar de 18 horas às 6 horas da manhã. Mas também não adianta você jejuar de 18 horas e 7 horas tá dormindo, né? Aí, é porque eu durmo 11, meia-noite. Mas tire esse momento para jejuar de quarta a domingo. E domingo nós vamos entregar esse jejum aqui. Jejuar por quê, Luciano? Nós vamos jejuar pela presença. Nós não vamos pedir nada a Ele dessa vez, porque você pode também pedir no jejum. É bíblico. Ou melhor, eu quero abrir a oportunidade para você colocar diante de Deus sua maior dificuldade financeira, a língua, qualquer coisa que for um obstáculo para você crescer em Deus, estiver afetando demais sua vida, você coloca. Mas especificamente a gente vai jejuar pela presença, para a gente ser mais sensível, mais humilde, mais manso. Então começa a pedir isso agora. Fala para Ele. Fala para Ele: Senhor, repita comigo: Senhor, derrama o Teu Espírito, aumenta o nível de intimidade, de revelação, Espírito de sabedoria e revelação, venha sobre minha vida, encha os meus ouvidos com a Tua verdade, penetre no meu coração, para nunca mais eu ser o mesmo. E todo desânimo, fala comigo, todo desânimo, sai agora, eu renuncio. E se você quiser, faça um voto com o Senhor, de buscá-lo mais, de desligar um pouco a internet, o celular, a televisão, e passar mais tempo com Ele. Você não vai conseguir chegar no final da caminhada sem a presença do Espírito. Você vai ficar chateado com os cultos, vai parecer monótono, vai parecer, de novo, subir monte para quê? Orar para quê? Jejuar para quê? Vai ficar chato, vai ficar um crente muito chato, porque você está seco do Espírito, porque você está seco da presença. Ele quer encharcar a gente,
Ele quer encharcar você. Fecha seus olhos e peça isso. Fala: Senhor, encha-me, encharca-me da presença. Começa a orar em línguas. Você que fala em línguas, você que não ora em língua, receba o dom. A sua boca não vai falar sozinha, irmão. Ele vai plantar no seu espírito, vai plantar na sua mente, e você vai começar a falar. É assim, começa, bota para fora. Um dia, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi no primeiro dia que eu fui no culto da igreja, no Rio de Janeiro. E lá eles não falavam em línguas, e eu comecei a falar em línguas. Só que eu fiquei com vergonha depois. Eu falei: isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu não recebi nada não. Só que o Espírito Santo começou a falar: eu já te dei, eu já plantei em você, e você tem vergonha. E eu comecei a liberar o som que eu ouvia no meu coração. E Ele está liberando sobre a sua vida agora o dom do Espírito Santo, o dom de outras línguas. Receba em nome de Jesus. Receba. Fala em línguas. Fala em línguas. Em nome de Jesus. Ora em línguas. Ora em línguas em nome de Jesus. Receba o dom de outras línguas. Receba o dom de outras línguas. Seja reativado nos dons de outras línguas agora. Fala em nome de Jesus. Ouça o que Ele está plantando e fala. Deixa o Espírito fluir. Arrashanderei, aragassana, maragashararabas. Ele não vai tomar os seus lábios, é você que vai falar. Ele não vai possuir você, é você que vai se permitir ser cheio. Ele não vai tomar sua consciência, Ele vai usar sua razão. Ele vai te inspirar. Receba mais o Espírito de Deus. Receba mais fortalecimento espiritual. Receba poder para anunciar, para ser testemunha, para ser santo, porque o Espírito é santo, o Espírito é separado. Então você está sendo chamado por Ele para andar separado, para não ser mais segundo a natureza humana te convida, para não andar mais segundo o curso desse mundo, mas Ele